Bom dia, galera. A gente está indo hoje para Santo Antônio de Lisboa e a gente vai contar a história do Frutuoso, um escravizado lá de Santo Antônio que fugiu e depois ele voltou para buscar os amigos. Se vocês quiserem saber mais detalhes dessa história, assistam o vídeo até o final. Eu estou com uma expectativa nesse dia lindo de sol, que pelo menos eu consiga comer a ostra que eu ainda não comi esse ano no Grau, porque lá é uma região que tem muitas ostras, tem uma vila gastronômica que é bastante concorrida, tá? E eu espero que a gente ache uma ostra bem gostosa, que a gente tome uma cervejinha, se divirta e conte histórias também. Chegamos aqui no famigerado Paraíso. Eu gosto muitíssimo desse lugar. Eu moro em Florianópolis há 15 anos, né? Sou de Belém, algumas pessoas sabem. E me mudei pra cá, eu acho que aqui Santo Antônio e Sambaqui foram os primeiros lugares que eu efetivamente fiquei apaixonada na ilha. Florianópolis me adotou, sou muito feliz aqui. Constituí família, né? E amo Belém muitíssimo e quem sabe a gente vai dar rolê histórico lá também. Mas esse ponto aqui, pra mim, tem o meu coração. Olha lá. A gente está indo para um restaurante pacífico. Aqui tem um pé de amora. Tem um pé de amora? Sim, ali. Um pé de pitanga, tudo é lindo aqui. Meu filho, fala um pouquinho desse chão aqui, ó. Diz que é um chão muito antigo. Esse aqui é um chão muito antigo. A gente... É um chão de pedras, olha. É um chão muito antigo, ele é de pedras. Galera, em 1868, o chefe da polícia ele escreve para o governador da província de Santa Catarina. E ele fala que 7 escravizados tinham fugido aqui de, não se sabe exatamente de onde, mas haviam fugido. E eles estariam num navio norte-americano. Esse navio ele estava na ilha de Santa Cruz, que é conhecida hoje como Ilha de Anhatomirim. E mais, algumas pessoas haviam desertado esse navio e um desses desertores, ele trouxe mais informações ainda. Ele falou o seguinte, ele disse que havia lá no navio um homem, um crioulo, que eles chamavam, que seria um escravizado que é já filho de africanos, mas já nascido no Brasil, né? Então ele disse que tinha um crioulo lá chamado Frutuoso, e esse crioulo ele já havia estado aqui em Santo Antônio, ele era um escravizado de Santo Antônio, mas agora ele estava nesse navio. Esse desertor ele informa ainda que esse homem ele havia estado na freguesia de Canasvieiras e na freguesia de Santo Antônio de Lisboa, seduzindo, segundo as palavras dele, seduzindo outros escravizados a se juntar à tripulação desse navio norte-americano. A história podia terminar por aí, mas tem mais coisa ainda. Esse Frutuoso, ele, como falei, era um escravizado aqui de Santo Antônio de Lisboa. E ele havia fugido já 3 anos antes. 3 anos antes ele tinha fugido aqui de Santo Antônio em um outro navio norte-americano. Lá nos Estados Unidos ele trocou de navio mais tarde e voltou agora e
tentou aliciar mais escravizados para fugir novamente para os Estados Unidos. Todas essas informações eu trouxe de um artigo da Marta Rebelato. Depois eu vou deixar para vocês aqui um link desse artigo dela, para se vocês quiserem saber mais informações, né? Mas o que se sabe do desfecho dessa história é o seguinte: mais tarde o governador, como estava tendo muitos apelos, o chefe da polícia estava escrevendo para ele. Além disso também nos jornais estava aparecendo várias manchetes, várias informações sobre esses fugitivos, né? Então o que acontece? O governador do estado, né, o governador da província de Santa Catarina na época, ele vai enviar um navio militar para interceptar esse navio que estava ancorado lá na ilha de Santa Cruz, que é a ilha de Anhatomirim, que a gente conhece hoje, né? Então ele manda um navio lá. Só que o capitão desse navio, ele acaba sabendo disso e ele zarpa antes. Então a gente sabe que no fim o capitão desse navio norte-americano zarpou junto com Frutuoso e mais esses 7 escravizados que haviam fugido. O rolê é real, tá? A gente tá aqui tentando gravar e o Gaelzinho tá doido para aparecer e ele está doido para ir no parque. Então assim, estamos administrando a história e o parque aqui. Eu tô agora para comer. Guys. E gente, então assim, né, pensando um pouco essa fuga, né, do caso do Frutuoso e tudo mais, era muito comum nessa época da escravidão as fugas, né? A gente ouve muito falar sobre as fugas pelo mar, por exemplo, né? Fuga para Quilombo, né? Que são essas comunidades que os ex-escravizados, né, formavam no interior das matas e etc. As fugas eram muito comuns como uma forma, às vezes uma forma definitiva do escravizado fugir da situação em que ele estava, mas muitas vezes era uma forma de negociação. O escravizado ele fugia para depois ele negociar um cotidiano menos opressor com o senhor dele ou qualquer outro tipo de coisa. Então era uma forma de negociação também. Mas a fuga que a gente tratou aqui foi a fuga pelo mar. A fuga pelo mar era um pouco diferente, né, do que a fuga por terra. E claro, se a gente está falando da ilha de Santa Catarina, né, que hoje a gente chama de Florianópolis, se a gente está falando dessa ilha, a fuga pelo mar estava sempre no horizonte das pessoas escravizadas, porque muitas embarcações passavam por aqui, né? Aqui era um local de conexão entre o Porto do Rio de Janeiro, o Porto do Rio Grande do Sul, Porto de Buenos Aires, e também era um local de passagem de navios que vinham da costa leste norte-americana, por exemplo, porque eles precisavam passar pelo Pacífico, mas passavam pelo Estreito de Magalhães lá embaixo, né? Então muitos navios norte-americanos passavam por aqui também, e era comum a fuga em navios norte-americanos. Mas aí o que acontece, né? O que era o navio, né? O que eram os navios nessa época do século XIX, século XVIII? O navio ele era uma forma de conexão entre os continentes, uma conexão por deslocamento para levar pessoas de um continente para o outro, mas uma conexão de informações também, né? Os marinheiros traziam muitas informações de um local para outro. E os escravizados acabavam tendo contato com as informações do que estava ocorrendo em outros continentes. E como a gente está falando aqui do caso do Frutuoso, que ele fugiu pela primeira vez em 1865, depois ele voltou em 1868, né? Nessa época a gente já tinha o seguinte contexto. Não, né, ó, jogador?
Bom, a gente teve que mudar de local porque o pequeno estava com bastante frio. Estamos aqui dentro agora. Mas falando sobre o contexto, né? A gente estava falando de fugas marítimas aqui e de como os navios, os marinheiros faziam conexões de informações, né, entre os continentes. E qual era o contexto, né, da época do Frutuoso ali? Nós já tínhamos a abolição da escravatura nas colônias inglesas, a gente já tinha a escravidão, a abolição da escravidão nas colônias francesas e nos Estados Unidos, que havia tido a Guerra de Secessão, né, a gente também teve lá a abolição da escravidão. Então, essas informações todas circulavam. Os marinheiros traziam essas informações para cá. Então, os escravizados aqui sabiam que nesses locais já não havia mais escravidão. E, além disso, né, muitos desses marinheiros que vinham desses outros países, eles vinham já com ideais também que já estavam sendo propagados por lá, ideais de anti-escravidão e etc. Então isso explica um pouco sobre a facilidade que havia muitas vezes de um escravizado fugir num navio desses. Claro, existiam duas questões. A que era mais provável era que muitas vezes nesses navios se precisava de tripulante, né? E a mão de obra de um escravo ali era muito bem-vinda, né? Vamos dizer assim. Então, muitos desses capitães estavam precisando de tripulantes e eles aceitavam as fugas desses escravizados porque teriam mais marinheiros. Essa era o que mais acontecia. Mas também... Tu gostou, filho? Mas além disso, a gente tinha também o seguinte, esses capitães, esses marinheiros podiam já estar embebidos de novos ideais, né? Novas ideologias, como ideologias mais libertárias contra a escravidão, por exemplo. E isso poderia também influenciar nessa facilitação da fuga de um escravizado. Por fim, é importante a gente ponderar também que muitas vezes os escravizados tinham a chance de fugir e optavam por não fugir, porque era incerto. Muitas vezes era incerto, ele não sabia o que aconteceria com ele no navio, não saberia como que ele seria tratado e nem saberia o que ia acontecer no local em que ele chegasse. Então, dependendo de como que era a vida dele aqui, ele já sabia como lidar com o senhor dele, ele já tinha as negociações com o senhor dele. Então, dependendo de como era a vida dele aqui, ele optava por não trocar essa certeza por uma incerteza, né? Mas muitas outras vezes aconteciam as fugas, a gente tem registro delas aí aos montes, né? Porque também havia os momentos de muita violência, extrema opressão que esses escravizados passavam, né? Então, muitos deles optavam por fugir. Então, gente, nós paramos aqui nesse restaurante que fica na região do Sambaqui, que é um bairro que é continuidade do Santo Antônio, né? Tem algumas coisas importantes para além dessas questões históricas que o Rafa trouxe, tá? Aqui tem um turismo gastronômico, uma rota gastronômica muito forte. Então, tem lugares que são muito mais caros e outros mais baratos para sentar, comer, tomar uma cervejinha, que é o que a gente está fazendo agora. E tem um carnaval super tradicional, então quem vier para Florianópolis na época do carnaval, separa um diazinho para dar um rolê por aqui. Aqui no final do Sambaqui tem um samba também excelente, que acontece todo domingo à noite. E outras, um charme, assim, tem todo um charme particular o local, sabe? Então é uma região que eu certamente moraria, mas está bastante supervalorizada, né? O que antes era uma vila, né, de pescadores, atualmente tem imóveis muito valorizados, locais gentrificados, até por esse recorte do turismo gastronômico, né? Mas ainda assim não deixa de ser um ambiente super agradável.